Senhoras e senhores, nos aproximamos dos momentos finais do nosso evento. Eu quero de antemão já agradecer a presença de todos os homenageados. É uma honra, tenho certeza. A gratidão é maior ainda de quem tem a oportunidade de homenagear do que aquele que é homenageado. Porque muitas vezes faltam ferramentas para a gente reconhecer a pessoa que tem princípios, a pessoa que tem valores. E é uma honra para o nosso mandato, e eu aprendi isso com o meu pai, com o Coronel Telhada, desde antes da política, desde quando estávamos ainda na Polícia Militar, mas toda a oportunidade que a gente tinha de buscar uma valorização, mesmo que simbólica, um diploma, um certificado, uma medalha, uma condecoração, uma comenda, quando você coloca aqui, a gente faz questão de dar um passo à frente, você é o destaque hoje, você é o homenageado, você é aquele que está aqui, não por ser amigo de alguém, não por ter uma simples indicação, porque tem um vínculo de amizade, não, mas todos aqui têm mérito, fizeram por merecer, foram homenageados hoje porque se destacaram nas suas funções, ou numa ocorrência pontual, ou no decorrer da jornada, como eu falava com o Carlinhos, todos os homenageados hoje aqui, com mais de 20 anos de empresa, de serviços prestados. A segurança tem uma dádiva de justamente prestar um serviço à sociedade, servir. A palavra servir acompanha a nossa atividade fim. E servir é o maior ensinamento de Jesus Cristo, inclusive. Né? Quando você começa a se aprofundar nos ensinamentos de Cristo, no cristianismo, quando você começa, inclusive, até nos livros que você, às vezes, lê de autoajuda, como achar a felicidade na nossa vida, né? Como se sentir uma pessoa mais completa. Sabe como é que a gente alcança a felicidade? É servindo ao próximo. E a atividade da segurança é justamente o serviço ao próximo, porque nós não estamos ali protegendo o que é nosso. O que é nosso, aliás, nem está ali, a nossa família, a nossa casa, a gente deixa o nosso seio familiar para proteger aos outros, para justamente dedicar o nosso suor, dedicar o nosso momento de folga, dedicar a nossa força de trabalho, dedicar a nossa energia para o próximo. Sim, existe um vínculo trabalhista, existe um salário, existe sim uma contrapartida. Mas quantas vezes nós todos aqui, a começar de mim, do meu pai, de todos os representantes aqui, de associações, de federações, todos aqui têm a sua história, a começar de nós, a contar do mais jovem aqui, que ingressou recentemente na segurança privada, mas quantos de nós não fazemos a mais das nossas obrigações, não nos dedicamos a mais do que nos é obrigatório, mas fazemos porque nós temos esse princípio imbuído na atividade da segurança. Nós sabemos que nós somos insubstituíveis, imprescindíveis para o funcionamento da nossa sociedade. Se não tiver segurança, pessoal, nós não temos nada em São Paulo, nós não temos nada no Brasil. Antes de tudo, antes da saúde, antes da educação, antes da infraestrutura, antes do desenvolvimento, antes da abertura de comércio, antes da empresa, da indústria, antes de tudo isso veio um ambiente seguro. Porque se não tivermos um ambiente seguro, não temos nada. E nós somos os responsáveis por garantir esse ambiente seguro, para que as coisas aconteçam, para que os negócios aconteçam, para que as famílias possam se desenvolver, para que a pessoa saia de casa para trabalhar, para pegar um ônibus, para chegar no serviço, para adentrar um prédio comercial, um condomínio, para sair em segurança, porque a gente sabe muito bem que o criminoso está aí fora. A gente sabe muito bem que o lobo está à espreita e cabe a nós, como verdadeiros cães pastores, proteger o cidadão de bem, que muitas vezes se vê indefeso. E aí estamos nós lá. Às vezes, né, assim como o lobo, o cão pastor também tem um tamanho que chama atenção, também tem uma certa agressividade. O cão pastor também tem dentes afiados, né, também tem que falar às vezes um não para a ovelha, para a pessoa ali não se arriscar, que ela não está percebendo. A nossa função às vezes é ser o chato, é sim, é ser justamente aquele que limita, aquele que impõe regras. É assim na polícia, é assim na segurança privada, e muitos não entendem, e muitos querem desprezar, menosprezar, desobedecer,
não querem seguir nossa orientação, mas tenho certeza que a função dos senhores, o trabalho dos senhores no dia a dia é um verdadeiro sacerdócio, porque os senhores estão protegendo aqueles que às vezes nem têm a noção, nem sabem, não nos reconhecem, não nos valorizam, mas a vida deles está protegida para ter um descanso, para ter um trabalho em paz, e é justamente por causa da função e do trabalho, da dedicação de cada um dos senhores e das senhoras. É a pergunta que eu faço, até fazendo coro ao Antônio, que citou anteriormente a questão da representatividade do segmento, eu faço a seguinte pergunta: quem protege o protetor? Os senhores são os protetores do patrimônio, das vidas, das famílias. E quem protege os senhores? É aí que entra a representatividade. E como o Antônio falou, ninguém falou de política. Realmente é chato falar de política. Por mais que a gente esteja numa assembleia, numa casa legislativa, nós, que inclusive viemos da segurança pública, nunca nem gostamos de política, né? Anos atrás, era um assunto chato, mas isso a gente também tem que superar aos pouquinhos e superando, porque a política transforma as nossas cidades e é através da política que a gente vai melhorar a nossa condição, melhorar a condição do nosso país. A gente não pode mais aceitar e suportar que um criminoso seja preso hoje e saia amanhã, liberado por um juiz numa audiência de custódia. Senhores e senhoras, 54% dos presos em flagrantes pelas polícias, e muitas vezes presos pelos senhores, saem no dia seguinte, na audiência de custódia, e voltam a delinquir. E não são poucas as vezes que a gente aborda um suspeito na rua e o cara tem 5, 10, 20 passagens criminais, condenações criminais, por crimes graves, crime de roubo, crime de homicídio, de tráfico, à mão armada, crime de roubo de carga, e aqui está o segmento representado de escolta de cargas, escolta de valores. E esse cara está na rua de novo fazendo o quê? Ele está fazendo o quê na rua? Ele está roubando, ele está trocando tiro com o vigilante, com o policial, está matando o cidadão. 2 semanas atrás, um policial militar de folga foi baleado com 6 disparos, recebeu 6 tiros numa intervenção que ele fez de folga. Ele estava à paisana, 4 indivíduos em 2 motocicletas efetuando o roubo, ele interviu. Essa imagem está filmada, ele no meio da rua acaba recebendo o disparo, ele cai, o criminoso caminha até esse policial, e o policial no chão já baleado, recebe mais 2 tiros. 2 chutes na cabeça. E é chutado, e é subtraído da sua arma de fogo. Esse policial sobreviveu, por Deus, está internado, vai sobreviver. 6 disparos, não era o momento dele. Esses criminosos, dos 4, 3 já foram presos pela Polícia Civil, porque hoje em São Paulo criminoso não se cria. Criminoso aqui em São Paulo não cria nome, não fica famoso. Ou é morto, ou é preso logo após a ocorrência. E 3 foram presos. Dos 3, todos já tinham sido presos pela polícia anteriormente. Um deles com 8 passagens. 8 passagens. Sequestro, roubo à mão armada, roubo à residência, resistência seguida de lesão corporal, ou seja, já tinha trocado tiro com a polícia e estava na rua e não estava procurado, não estava fugido, estava em condição legal, estava libertado pela justiça. A sociedade brasileira não aguenta mais a impunidade e nós lidamos com isso no dia a dia. Por isso que nós temos que falar de política sim, temos que pensar sim em quem nós vamos colocar para dirigir o nosso país, para dirigir o nosso estado, as nossas cidades, quem estará no Congresso votando leis, porque quando chegou lá o ano passado o projeto de lei antifacção, que subiu para 65 anos, em regime fechado, a liderança de facção aqui no Brasil, toda a bancada de esquerda foi contra, votou contra, totalmente na contramão do que a sociedade de bem quer. Por quê? Talvez não represente a sociedade de bem, porque o cidadão de bem que trabalha, levanta cedo, paga imposto, tenta abrir uma empresa, ele sofre com 2 coisas principalmente. Aqui nós temos vários empreendedores, vários empresários. É carga tributária, que está fazendo os nossos empresários irem para o Paraguai e irem para o Uruguai, infelizmente saindo do Brasil, porque não tem mais um ambiente saudável de negócios, uma carga que esmaga o empreendedor, desde o empreendedor que abre uma portinha de uma loja
com 1, 2 funcionários e tenta sobreviver, aos grandes empresários. Todos passam pelo mesmo problema: carga tributária, falta de motivação, falta de incentivos para que possa empreender, e o outro fator é a insegurança. Então o brasileiro não aguenta mais. Nós temos que verificar quem nós queremos que nos represente, porque, como o Antônio disse, a depender dessas pessoas eleitas, nós teremos 4 anos de prosperidade ou não. E aqui não precisa votar no capitão telhado, no coronel telhado, nada disso, mas vão às urnas, cumpram as suas missões, o seu dever como cidadão, escolha uma pessoa, identifique a história dela, o que ela defende, o que ela tem como ideia, como projeto. O cidadão de bem tem que participar, tem que conversar sobre isso com a família, tem que colocar o seu voto de confiança em alguém que, de fato, esteja alinhado com o que você acredita. E você tem que cobrar, verificar e acompanhar dia a dia essas pessoas para ver se realmente elas estão honrando tudo que elas se comprometeram. Nós falamos hoje aqui também sobre dignidade. E na rota, onde eu servi com muito orgulho por 4 anos comandando pelotão, onde o meu pai, o coronel Telhada, serviu como tenente e depois comandou o batalhão como coronel, lá no pátio sagrado da rota, nós temos escrito, acima do monumento da Guerra de Canudos, a seguinte frase: dignidade acima de tudo. E esse princípio que nos norteava enquanto utilizávamos o nosso fardamento, ostentávamos a nossa boina preta e o nosso braçal, nas ruas de São Paulo combatendo o crime, esse princípio de levar dignidade acima de tudo nos persegue na política. E uma das intenções desse evento é essa, é trazer dignidade para o cidadão trabalhador, o cidadão da segurança, que muitas vezes se acha invisível. Os senhores não são invisíveis. Os senhores cumprem um serviço essencial à sociedade, e aqui, na Assembleia Legislativa de São Paulo, eu falo em nome de todos os deputados, em nome do nosso presidente, e em nome do meu mandato, do capitão Telhada, ou Telhada Filho, como fomos chamados aqui hoje, ou Telhadinha, em nome do coronel Telhada, os senhores tenham certeza, os senhores não são invisíveis. Aqui vocês têm voz. Nós estamos atentos com a nossa equipe, à disposição, o nosso mandato, o nosso gabinete de portas escancaradas, não só para os presidentes de sindicato e de federações, mas para cada um de vocês, para a família de vocês. Tem uma sugestão, tem uma ideia, tem uma crítica, tem algo aí que você acha que um deputado possa ajudar, traz para a gente, porque a gente está aqui para trabalhar. O político tem que estar à disposição para trabalhar para o cidadão. E a nossa pegada, o nosso objetivo é trabalhar para o cidadão de bem, para aqueles que estão labutando, estão trabalhando no dia a dia na área da segurança. Vocês têm representante aqui, representante em São Paulo, representante em Brasília, a depender do que Deus tem de planejamento para a gente a partir do ano que vem. Então, contem com o nosso trabalho, jamais abandonaremos as trincheiras, os senhores tenham certeza disso. E para encerrar as minhas palavras, a pedido do Antônio, nós tivemos a perda, o falecimento de um representante do segmento também de Jundiaí, o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Jundiaí, e a pedido do Antônio, antes de encerrar o evento, eu gostaria de pedir que todos ficassem em posição de respeito e, nesse momento, realizarmos 1 minuto de silêncio em memória de Pedro Bisoli, presidente do Sindicato de Vigilantes de Jundiaí. Pode contar.
Muito obrigado, uma salva de palmas ao Pedro Bisoli. Podem se assentar, por gentileza. Eu gostaria de fazer um convite também. No mês que vem, daqui a alguns dias, daqui 15 dias mais ou menos, nós estaremos realizando aqui na Assembleia Legislativa, após o desfile do feriado, em alusão à Revolução de 32, o desfile acontece aqui em frente ao Parque do Ibirapuera, na avenida entre o Parque do Ibirapuera e a Assembleia Legislativa, Avenida Pedro Álvares Cabral, no dia 9 de julho, cedinho, às 9 da manhã. E logo após o desfile, às 12 horas, ao meio-dia, todos, ou boa parte do evento, as autoridades, adentramos aqui a Assembleia e no nosso plenário Juscelino Kubitschek, aqui em frente, o plenário principal da Assembleia, nós realizamos um evento de condecoração da medalha constitucionalista, 9 de julho, a diversos amigos, autoridades, pessoas que contribuem para a história da Revolução, contribuem com a sociedade, e nós teremos um homenageado que está aqui hoje, inclusive, que é o Percival. Será homenageado no dia 9 de julho. Então, eu reitero o convite. Eu reitero o convite a toda a mesa de honra, a todos os amigos que nos acompanham aqui. Repassem o convite para as empresas, por gentileza, a todos que estiverem disponíveis e puderem nos acompanhar. É um evento muito bacana. Nós fazemos uma encenação, uma remontagem justamente do dia onde foram mortos, do dia 23 de maio, onde foram mortos Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, culminou no início da Revolução em 9 de julho. É um evento que, além da oportunidade de homenagear pessoas de valor, mas a gente também consegue, é uma verdadeira aula de história, a gente consegue transmitir um pouco do que foi a história da Revolução e resgatar esse espírito heróico, esse espírito paulista, de buscar o certo, de buscar uma Constituição, de lutar pelo país, de lutar pela nossa terra. Então, fica o convite aqui, 9 de julho, às 12 horas, aqui na Assembleia Legislativa, a entrega da medalha da Revolução Constitucionalista. Tudo bem? Lembranças, pai? Alguma coisa? Flávio, alguma coisa? Ok, então, senhoras e senhores, sendo assim, desejo uma excelente semana a todos os senhores e senhoras, uma semana produtiva, uma semana de trabalho, que Deus abençoe cada um de vocês. Aos homenageados, novamente, reitero os meus parabéns. É uma maneira, a entrega é uma maneira de materializar a gratidão que a SESVESP, que os sindicatos, que os nossos mandatos, que a Assembleia Legislativa, mas principalmente que o povo de São Paulo tem pelo trabalho, pela dedicação de cada um dos senhores e das senhoras. Contem com o deputado Capitão Telhado, Telhadinha, contem com o Coronel Telhado, estamos à inteira disposição. Dessa maneira, eu agradeço o empenho de todas as equipes, da minha equipe especificamente, da Assembleia Legislativa, da equipe do cerimonial da SESVESP, agradeço o Percival pela condução do cerimonial e declaro encerrado o evento. Muito obrigado, excelente semana.